Olá, manos e minas do Brasil, meu nome é Calil, estamos aqui para mais um Depois da Pito esse, número 7, rodada 7 do Campeonato Brasileiro, e hoje estou aqui com ele, LF. Hoje estou aqui com ele porque só tem ele. Fala, galera. Você é amante de Sempre esporte ele. ligado aqui na Arena Local. Assim como diz a música, as andorinhas voltaram, nós também voltamos e estamos aqui ao vivo depois da... Aliás, ao vivo não, né? Voltamos novamente com a configuração original, depois do apito gravado, mas estamos aqui rigorosamente após o fim da rodada para comentar aí o que de melhor aconteceu nessa sétima rodada do nosso Campeonato Brasileiro, né, Calil? Exatamente. Pedir pro pessoal se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar e deixar nos comentários o que achou dessa sétima rodada do Campeonato Brasileiro. E bora lá para a rodada, né, LF? É isso aí, sem mais delongas, rapidinho, né, Calil? Só pra gente lembrar pra galera, a galera tem percebido aí que nós estamos fazendo aí, geralmente, o depois do apito gravado, ao vivo, né? Então a gente volta com essa configuração original do depois do apito gravado, justamente para ser um pouquinho mais preciso e mais exato, mais rápido nas informações, né? A gente tem feito umas lives aí que eu e o Calil se empolga um pouquinho, a gente interage bastante com a galera, tá dando uma hora e meia, e fica um pouquinho maçante para quem quer saber da rodada um pouquinho mais rápido. Então, agora muda essa configuração. O depois do apito já vem logo na sequência do fim da rodada, né? Pelo menos no domingo, acabou os jogos de domingo, a gente já vem com o depois do apito. E amanhã, na segunda-feira, às 8 horas, a gente vai estar ao vivo fazendo live, falando o que de melhor aconteceu no Brasileirão e nas demais ligas aí espalhadas pelo mundo, um apanhado aí do mundo da bola, né, Caril? Então fiquem ligadinhos aqui no nosso canal e amanhã às 8 horas a gente vai estar aqui ao vivo. Se você não quer perder nenhum conteúdo, quer saber mais ou menos como é que vai rolar a nossa programação semanal, se inscrevam aqui no nosso Instagram, no nosso Twitter, nas nossas redes sociais, que a gente sempre posta aí como é que vai ser a nossa semana de trabalho, né, Caril? Para quem quer saber mesmo, essa semana, na segunda manhã tem live, na terça-feira nós temos podcast, e aí durante a semana a gente vai soltando aí mais conteúdos, né, Kaká? Exatamente. Partindo aqui para a rodada, vamos começar com o primeiro jogo da rodada, que foi São Paulo e Fortaleza. Partida realizada aí no Morumbi. O São Paulo venceu, empatou em 0-0 com o Fortaleza. Teve ali um pênalti para São Paulo. São Paulo acabou não concluindo em gol e ficou só no empate, 0-0. 0-0, mais um empate do São Paulo, né? São Paulo é um dos times que mais empata no mundo nesse momento, né? São Paulo que ainda não perdeu no campeonato, mas também não venceu, Sim, e chega mais um empate. Um empate que não foi um bom sexto. resultado do São Paulo, porque sexto empate seguido no Brasileirão, né? Aliás, É. sétimo, perde a estreia, né? Não, ele vence uma partida, tá invicto, né? Ele vence uma partida e empata É, seis. bem, bom lembrado. São Paulo vence, um empata seis. Então, um resultado ruim para a equipe de São Paulo, levando em conta aí jogando em casa, né? Então tem toda aquela expectativa do torcedor pela vitória, ainda mais nessa sequência complicada que o São Paulo vive aí, mas não conseguiu converter em gols as chances criadas e acaba empatando aí um empate com sabor de derrota, né, Calil? Pode dizer? Sim, perdeu o pênalti, teve um pênalti ali meio duvidoso e aí acabou perdendo, o Ferreirinha acabou perdendo o pênalti. Mais um empate aí para o São Paulo, um resultado ruim, né? E uma boa atuação também do Fortaleza. É sempre bom lembrar, né? Que o Fortaleza jogando fora de casa consegue levar um 0-0 aí interessante para Fortaleza, né? Fortaleza que ainda não embalou no campeonato, mas pelo menos aí se serve de consolo. Esse empate serviu para tirar o time da zona do rebaixamento. Agora aí é o porteiro da zona, mas não está dentro da zona aí, né? Mas falando de resultado da equipe de São Paulo, um 0-0 chato, feio e sem muita criatividade, né, do São Paulo, que a gente até comentou em alguns podcasts recentes, né, que ficou naquela, a torcida pediu o Dorival, vem, não vem, acabou que perdeu o Dorival pro Corinthians, né? Então agora vai ter que ir com o Sim. Zubeldia por enquanto aí, é o que tem de opção. Eu não acho o Zubeldia técnico a nível de São Paulo, não sei qual que é a opinião do Calil, Sim, pode até falar, sim. né, Calil? O que que você acha? É. Não, o Zubeldia acho que não termina o ano no São Paulo, não. E aí perdeu a chance de trazer um bom técnico, né? Que o Dorival estava no mercado. Talvez nessa troca de braço, Corinthians e São Paulo levaria vantagem. Perdeu essa oportunidade. E vamos ver até onde o São Paulo vai levar o Dorival, né? Ou levar o Zubeldia. E que até agora não apresentou nada de repertório novo nessa equipe de São Paulo, que só da Libertadores consegue uma sobrevida, né? Mas o Brasileirão até agora nada de bons Sim. resultados. Partindo aqui para a próxima partida, partida realizada entre Ceará e Vitória. O Ceará venceu pelo placar de 1-0, gol do Marlon. Partida realizada lá no Ceará, em Fortaleza, vitória do Vozão. Vozão que vem bem nesse campeonato aí, se mantém lá na parte de cima da tabela. Vitória vem ainda
engatinhando no campeonato, não teve aí boas atuações, não teve bons resultados. Excelente resultado para a equipe do Ceará, né, LF? Sim, baita resultado. O Marlon, aquele mesmo que joga no Cruzeiro recentemente, né? Fez bem de boas temporadas no Cruzeiro e agora tá lá na gloriosa equipe do Ceará, né? Bom, baita resultado pro Ceará, igual você falou, cara, que tá figurando ali no começo de cima, né? Esses times aí que tem um pouco mais de dificuldade na parte de elenco, parte financeira, enfim, times um pouquinho menores, para eles é muito bom essa largada no começo, né, Calil? Então, pô, você para pensar, o Ceará já chega a 11 pontos, está ali na sétima colocação. É sempre bom você pontuar no começo do campeonato para depois você não sofrer tanto ali no final, como é o caso do Vitória, que está ali embaixo, ainda não conseguiu engatar uma boa sequência, né? Já chega ao terceiro jogo sem vencer no campeonato e leva mais uma derrotinha na bagagem para casa ali. Um jogo bem equilibrado, mas o Ceará consegue fazer o seu golzinho e sustenta essa vitória até o final. Sim, Marlon, aquele que passa pelo Corinthians, zagueiro e tudo mais. Ah, então eu me errei nos É, Marlon. Pronto. Achei que aquele era o Marlon Marlon. do Cruzeiro tá no Grêmio agora. Achei que era o Marlon lateral esquerdo do Cruzeiro. Que inclusive acho que esse Marlon fez gol nessa rodada, se eu não me engano. Do Cruzeiro também. O do Grêmio fez. O do Grêmio, né? Então. Foi por isso que Que eu me tá no Grêmio confundi, agora. então. Sim, É, sim. isso. Esse Marlon Ele aqui é o que. zagueiro que passou pelo Corinthians. Aquele Marlon do Cruzeiro, a cara do Sid Bale jogou no Corinthians, lembra do Sid Clay? Porra, Sid parece Clay do pra caralho. Atlético A hora que eu Paranaense. vi o gol hoje, eu falei, pô, foi o Sid Clay que fez gol? Aí depois veio lá que foi o Marlon. Mas bom resultado pro Ceará, se manter na sétima colocação ali. E acredito que com o andar do campeonato é um time candidato a brigar um pouquinho mais para baixo, mas arranca muito bem nesse começo de campeonato aí. E tomara que consiga se manter, porque é um bom time, né? Time interessante. Esse duelo contra o Fortaleza é sempre legal de ter na Série A. Exatamente. Partindo aqui pro próximo resultado, próxima partida foi ainda no sábado, Corinthians e Internacional. O Corinthians venceu por 4-2. Três gols aí do Yuri Alberto, um hat-trick do Yuri Alberto. O gol do Corinthians, o último, foi do Coronado. Os gols do Inter foi do Aguirre e do Thiago Maia, LF. É um jogo bastante polêmico, né? A equipe do Internacional foi embora reclamando bastante da arbitragem, né? Inclusive, até Calil, eu sou um pouquinho mais clubista nessa parte de Corinthians, né? Então eu queria que você começasse dando a sua opinião, principalmente dos lances mais decisivos da partida. Por exemplo, a expulsão do Bruno Henrique, né? Você acha que o juiz foi bem expulsar o Bruno Henrique? O critério foi bem utilizado? Ele foi rigoroso na expulsão do Bruno Henrique, ele foi rigoroso ali no segundo amarelo, mas é lance para amarelo, ele não acerta a bola, ele dá um carrinho de certa forma para matar o contra-ataque, e ainda na intermediária de defesa, mas ele mata o contra-ataque, porque o jogador do Corinthians estava em projeção para o ataque, ele dá o carrinho, não acerta a bola, só acerta o jogador, toma o segundo amarelo e é expulso. Nos outros Sim, lances, o pênalti do Corinthians e o pênalti do Wesley, o pênalti em cima do Wesley pela equipe do Internacional, tem árbitros que marcam aquele tipo de pênalti, tem árbitros que não. Eu não marcaria. E o do Corinthians também é a mesma forma, mas eu acho que é mais para pênalti. sim. Então, a arbitragem sempre com dúvidas, mas eu acho que foi ali tranquila a arbitragem da partida, LF. O que eu acho engraçado foi o Internacional reclamar tanto de arbitragem, né? Mas se você parar para pensar, pô, o Corinthians teve dois gols anulados, né? Os dois gols bem anulados, Bem aliás, mas anulados. É. bem anulados. Mas quando você vê a declaração, por exemplo, do Vitão, que ele vai para o microfone e fala um monte de absurdo, para mim foi um monte de absurdo que ele falou ali. Parece que a arbitragem foi completamente decisiva para a partida. Por exemplo, o lance que ele reclama do Yuri Alberto, que o Yuri Alberto deveria ser expulso pela revisão da falta e ele comete a falta e tomaria cartão amarelo, né? Será que ele não sabe que o VAR não pode recomendar cartão amarelo, independente das circunstâncias da jogada? Ah, fez falta, o VAR chamou, mas ele não pode recomendar cartão amarelo. O juiz foi lá e, Sim. esse caso, ele acha que a regra não tá legal, conversa com a FIFA, né? Que foi quem inventou essa regra. Mas, pô, o Roberto não poderia ser expulso porque a recomendação do VAR foi falta? Foi, mas o VAR não pode, o juiz não pode dar amarelo porque não é lance do VAR a revisão de cartão amarelo. Tô errado? Sim, eu não sei se ele reclamou justamente disso, né? Uma das reclamações dele, fora a questão do pênalti em cima do Wesley, que ele reclamou, e aí ele bateu em cima dessa questão do gol, porque o Roberto fez depois acabou fazendo o terceiro gol, né? Então ele bate aí nessa tecla. Então, na minha opinião, a arbitragem, ela teve alguns lances complicados, mas ela lidou muito bem com a partida, cara. Eu acho que o juiz conduziu a partida de uma maneira bem tranquila. Agora, um zagueiro que tomou 4 gols no jogo, aliás, tomou 6 gols no jogo, né?
sendo aí Sim. 4 deles no segundo tempo. O cara vem na televisão e fala que a culpa foi de arbitragem, o cara tá de sacanagem, né? Ô, Vitão, você é um fanfarrão, meu irmão. Agora, em termos de atuação, o Corinthians jogou muita bola e ainda calhou. Eu fiquei muito feliz ontem, né, assistindo no sábado, vendo o jogo, porque pela primeira vez, posso dizer, em muito tempo, nós corintianos, ou a torcida corintiana, conseguiu ver um técnico ser decisivo para uma vitória, né? Porque o Dorival foi muito bem na correção do time no intervalo. Ele não escala bem, eu acho, mas no segundo tempo ele consegue corrigir ali os erros da equipe e consegue uma baita vitória. A primeira dele no Campeonato Brasileiro, com o Corinthians, primeira em Itaquera também. E aí, destaque negativo para o Internacional, né? Que não jogou, fez até um bom primeiro tempo, mas no segundo se perdeu. Acho que o Roger poupou muito cedo alguns jogadores, né? Tirou Sim, as sim, sim. peças-chave Pensando em Libertadores. bem no começo do segundo tempo, e jogando fora de casa contra o Corinthians, você não pode fazer isso, né? Aí ele perde o único titular dele que tinha em campo pro meio-campo, que era o Bruno Henrique, no segundo tempo, e aí ele vai com o meio-campo todo reserva ali, e aí acabou abrindo possibilidades pro Corinthians, né? Sim, o Bruno Henrique estava para ser substituído, e aí ele acaba fazendo a segunda falta ali para amarelo e acaba sendo expulso. E no Sim. intervalo o Roger já tira o Alan Patrick, né? Isso daí que fica meio esquisito ali no intervalo, com 2-1 ele já tira o Alan Patrick de campo. Talvez ele não contava com essa reação do Corinthians, né? Contava ali com, de repente, Ah, mas conseguir é muito segurar um cedo, né? empatezinho. Muito cedo. E na Arena Corinthians, nenhum jogo é morto, né? A torcida do Corinthians vai pra cima, apoia mesmo, e o time ontem demonstrou essa conexão com a torcida, né? De apoiar, o time se entregando em campo. Cara, agora eu vou falar uma coisa pra você. Eu sou muito crítico do Memphis em algumas questões por conta do salário dele. Mas aquele cara sobra no Brasil, né? O que ele jogou de bola, aquela bola que ele mede de costa pro Alberto no primeiro gol é uma loucura, né? O que o Memphis joga é um absurdo. E que bom ver o Yuri voltando a marcar. Eu gosto muito do Yuri Alberto, defendo muito ele, porque é um cara que dá cara a tapa, um cara voluntarioso. Você não vê aquele cara sendo braço curto em campo, chinelinho, e merece aí o destaque também, o glorioso Yuri Alberto, né, Calil? E também um destaque negativo, rapidinho, só passando, não pode se esquecer por conta da vitória, segunda rodada seguida do brasileiro com o Hugo Falha, né? O Hugo Falha naquele primeiro gol do Inter ontem, tudo bem que a bola passa pela zaga É, inteira, mas, pô, o goleiro sim, tem que sim, ir. A bola tá na pequena área, o goleiro tem que chegar nela. sim, sim. Lembrando aí que o Yuri também foi o maior pontuador do Cartola, né? Fez Ah, 24 pontos. Eu escalei ele lá, fez bastante ponto. Falando legal aqui demais. da próxima partida do Fluminense, Fluminense e Sport, onde o Fluminense venceu pelo placar de 2-1. Gols do Serna e do Everaldo. O gol do Sport foi do Pablo. O Fluminense consegue aí a virada já nos acréscimos do segundo tempo, aí no finalzinho do jogo, consegue a virada. Excelente resultado para o Fluminense, que vem se mantendo bem aí no Campeonato Brasileiro. Passou ali um perrengue durante a partida, mas conseguiu vencer, LF. Um bom resultado do Fluminense, que vem de 2 derrotas seguidas, né? No Campeonato Brasileiro. Aliás, vem de uma derrota, um empate e uma derrota. Então se recupera aí, conquista uma boa vitória. O Sport sai na frente, né? Com o Pablo. E aí no segundo Sim. tempo aí o Fluminense vai pro abafa lá e consegue empatar e depois virar o jogo. Baita resultado para a equipe do Fluminense, jogando em casa, contra o Lanterna do campeonato, fez o seu dever de casa. E o Sport é uma pena, né? Não demonstra nenhuma reação, não demonstra por enquanto aí nenhuma, como é que fala? Nenhuma melhora e Sobrevida. uma sobrevida, não, eu queria falar, não demonstra nenhuma reação mesmo, né? Acho que é essa palavra que eu queria falar. Pode assinar o Pra rebaixamento ou não? Cara, tá caminhando, como a gente sempre fala, tá preenchendo o checklist, né? Pô, nas 7 primeiras rodadas você não consegue nenhuma vitória, então assim, fica meio complicado para você buscar esse resultado depois. E até a gente falava, né, Calil, no começo, é sempre bom a gente lembrar, quem não viu esse vídeo, vai lá no vídeo que a gente fez das previsões do Campeonato Brasileiro, que esse campeonato permitiria poucos erros, né? Porque é um campeonato muito ajustado, com muitas equipes boas, então o esporte está cumprindo aí rigorosamente checklist de queda. Partindo para o próximo jogo da rodada aqui, tivemos Bahia, ainda no sábado, Bahia e Botafogo. Bahia venceu aí pelo placar de 1-0, um golaço do Cauli, jogadaça do Pulga pela esquerda ali, ele dribla dois jogadores o Newton mais o Marlon Freitas, faz a jogada e toca para o Cauli. O Bahia vence por 1-0. Poderia ter feito mais gols a equipe do Bahia, jogou muito bem essa partida. E o Botafogo perde mais uma aí no Campeonato Brasileiro. Não, o Renato Paiva ali ainda não encontrou a equipe, tentou ali Patrick de Paula no meio, de volante, tudo mais, mas perde mais uma aí para boa equipe do Bahia, LF. Calil, só finalizando ainda o assunto do esporte, mas é bem rápido mesmo.
o Sport demitiu o Pepa, tá? Depois da derrota pro Demitiu Fluminense. hoje? Demitiu. Demorou até, se a gente for seguir aí a regra dos times brasileiros, né? Demorou um pouquinho aí, Sim, mas demitiu o Pepa ainda ontem, tá? Então o Pepa não é mais técnico do Sport. sim. Bom, resultado muito bom do Bahia, que tá vindo numa crescente sensacional no campeonato, né? Bahia vem de uma vitória por 1-0 contra o Palmeiras. Bahia venceu os dois últimos campeões nacionais, né? Venceu o Palmeiras aqui e agora vence o Botafogo. Na mesma ordem, inclusive, vence o Botafogo. Então, assim, um baita de um resultado. O Bahia começou o campeonato patinando, agora engrena aí a sua terceira vitória, quarta vitória seguida, já vai um pouquinho mais para cima lá e demonstra que vai brigar lá em cima ali por G4, G6 aí do Brasileirão, e o Botafogo meio começo, vamos dizer assim, trágico, né? O Renato deu indícios que iria acertar o time, mas até agora nada. Então a torcida do Botafogo já começa a cobrar aí, alguns mais emocionados já pedem até a cabeça do português, viu, Cadê? É. Sempre tem, né? Um ou outro que pede aí a demissão dos treinadores. Tem bastante gente Se que você com parar para poucos pensar jogos. que pro Textor, o Brasileirão começa no segundo, aliás, os campeonatos começam após o início do Brasileirão, né? Então o Botafogo entra numa pré-temporada com o técnico novo. Então você pode dizer que ainda tá dentro do pacote esse começo ruim do Botafogo. O Textor eu acho que não vai mandar ele embora logo. Ele tem que estar muito, muito mal para ele acabar mandando o Renato Paiva embora. Sim, sim. Até porque ainda É, não vieram os reforços do reforço que o Textor prometeu pra torcida, né? Então falta vir sim. jogador, acho que ele vai entregar um time melhor pro Textor aí. Mas assim, o preocupante é que o Botafogo tem o time mais difícil o grupo mais difícil do Mundial. Até agora não demonstrou reação Ah, nenhuma. Então tá na hora de começar a se mexer um pouquinho aí pra se não quiser passar vexame lá nos Estados Unidos, viu? sim. O próximo jogo da rodada aqui foi Grêmio e Santos, partida lá no realizada em Porto Alegre. O gol do Grêmio foi do Christian Oliveira, já ali para a reta final da partida, e o Grêmio venceu aí pelo placar de 1-0. Santos que perde mais uma no campeonato, Santos ainda sem Neymar, sem treinador ainda, né? O Santos, não, tem o treinador que a gente citou no último podcast, falando aí do novo treinador do Santos, que é o nome dele é Kleber Xavier. Kleber Xavier, que trouxe toda a comissão do Tite. Perdeu aí a sua primeira partida, né? É a primeira partida que ele comanda? É a Ou ele já segunda, tinha né? Ele comandado empata com o CRB no meio da semana, né? Foi bastante na Copa do vaiado, inclusive, Brasil? na Vila, na Copa do Brasil. E no Brasileirão foi sim a primeira partida dele, cara. Sim. A torcida do Santos até invadiu lá o CT, né, na sexta-feira, mas sem resultado aí, o Santos perde mais uma. O clima é bem hostil lá na Baixada, né? Não, o Santos e a torcida não falam a mesma língua aí há muito tempo. Nós ainda não tivemos a possibilidade de comentar sobre o Kleber Xavier, né, Calil? Amanhã na live a gente faz um apanhado um pouco melhor disso, mas eu sinceramente não entendi a Sim. escolha do técnico, tá? A não ser que a vinda do Tite esteja por trás disso. Não sei, tá? Vamos aguardar aí, porque veio toda a comissão do Tite, né? É igual teve aquela resenha, o Santos foi no drive do Mac, pegou o combo inteiro e deixou o Big Mac para trás. Mas falando de resultado do jogo, foi um jogo muito, jogo ruim pra caramba, jogo sonolento. Não foi bom o jogo, o Santos não jogou bem, o Grêmio não jogou bem. E aí o Grêmio acabou sendo premiado com esse gol no finalzinho aí, né? Do glorioso Marlon, né? Que a Christian gente acabou Oliveira, de falar. Christian Oliveira, o Marlon foi anulado o gol dele, né? O gol do é, Christian Oliveira. E um bom resultado pro Grêmio que volta a vencer em casa com o técnico novo, né? Mano Menezes, começando o trabalho agora, o Felipão também ajudando lá. Então, um bom resultado do Grêmio e destaque negativo pro Santos mais uma vez, que tá cumprindo rigorosamente o checklist para cair. Esperamos que no meio do caminho a rota mude, mas tá bem encaminhada aqui a do Santos, viu, cara? Desde o começo do campeonato, pelo menos tá cumprindo o checklist aí. sim. Até a volta do Neymar, a gente não sabe como que vai ser esse Santos aí, né? É isso aí. E para quem quer É, saber um pouquinho mais da nossa opinião sobre o Kleber, amanhã, 20 horas, na nossa live, a gente vai falar bastante sobre Santos. exatamente. Passando para o próximo jogo da rodada aqui, tivemos Palmeiras e Vasco. No caso, Vasco e Palmeiras, partida realizada lá no nosso queridíssimo Mané Garrincha, em Brasília. Palmeiras venceu pelo placar de 1-0, numa entregada ali pelo nosso queridíssimo goleiro Léo Jardim. A defesa do Vasco se complicou toda ali, e o Estevão rouba a bola e toca para o Vitor Roque. O Vitor Roque faz o seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Mais uma vitória para o Palmeiras, havia perdido na última rodada para a equipe do Bahia, mas se reencontra aí com a vitória e vence aí a equipe do Vasco, o LF. Baita vitória do Palmeiras fora de casa, né? Se recuperando
da derrota aí para a equipe do Bahia, que sofreu no meio de semana. Não achei uma boa atuação do Palmeiras mais uma vez, mas jogando fora de casa, foi um bom resultado, se traz 1-0. E o destaque positivo aí pro gol do Tigrinho, né? Que tava 9 jogos, cara, sem fazer gol aqui no É, Palmeiras. isso. 9 9. jogos aí tentando buscar esse primeiro gol. Sai o primeiro dele e tomara que desencante. Claro que eu não tô esperando Tomara isso, né? mesmo. É, Mas tomara pra, mesmo. Eu vi que você... pra torcida do Palmeiras, tomara que ele desencante e comece a fazer gols aí. E a saída do Vasco, cara, é complicado. O Vasco tá numa fase desgraçada. Aí os caras querem fazer aquela saída de bola, pô, é complicado, eu não entendo certas coisas. Mas enfim, o Vasco acabou entregando a paçoca lá, o Palmeiras não tem nada a ver com isso, foi lá, conferiu o seu gol, 1-0 Palmeiras, bom resultado, e o Vasco, que depois que o Carille saiu, pelo jeito o problema não era ele, né? Acabou não vencendo aí o jogo contra o Palmeiras. Assunto para a próxima live, mas falam assim, Fernando Diniz, mas por enquanto nada acertado. Sem treinador ainda da equipe do Vasco. O último jogo da rodada foi no Mineirão, Cruzeiro e Flamengo. O Cruzeiro venceu o Mengão por 2-1. Gols do Caio Jorge e Gabriel Barbosa, o Gabigol. E o gol do O Flamengo foi reencontro, né? do Arrascaeta. O reencontro do Gabigol com o gol, né? O E com o reencontro do Flamengo, né? Gabi com o gol e com o Flamengo. E faz aí aquela lei que mais acontece no Campeonato Brasileiro, que é a lei do ex, né? Que inclusive nesse jogo foi exercitada 2 vezes, né? Porque o Arrascaeta Sim. marcou contra o Cruzeiro e o Gabi marcou aí contra o Flamengo. Resultado, vamos dizer assim, estranho, né? Porque acho que ninguém esperava essa vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo, dado aí o momento das duas equipes, né? O Cruzeiro passou por uma semana bem turbulenta, Dudu rescindindo o contrato, né? Vinha de vitória, né? Veio de vitória na Sim, rodada sim. passada, mas passou por uma semana bem turbulenta aí, e mesmo assim consegue essa vitória contra o Flamengo, né? Hoje jogou até bem a equipe do Cruzeiro, jogando em casa, tentou aí, porque assim, é difícil você se impor contra o Flamengo, né? O Flamengo é um time muito bem organizado, muito bem entrosado, então o Cruzeiro, por vezes, deu mais a bola para o Flamengo, mas foi muito efetivo quando chegou lá, finalizou bastante, e o goleiro do Flamengo pegou muito hoje, inclusive o Rossi, e aí conquista a vitória no finalzinho aí, o Gabigol erra o pênalti, né, cara? Na sequência ele acaba O fazendo o Rossi, gol. o Rossi acaba pegando ali o pênalti do Gabigol, que o Gabigol é muito difícil errar pênalti, mas o Rossi acaba fazendo a defesa. Conhece, E né? no Conhece. rebote, sim, sim. Aí no rebote o Gabigol acaba fazendo o gol. Isso aí, mais um baita resultado pro Cruzeiro, que vai começando essa reação aí. Tomara que agora o Pepa não, o glorioso Leonardo Jardim, que é um bom técnico, consiga dar rumo aí para a equipe do Cruzeiro. E o Flamengo, acho que foi só um acidente de percurso, nada que deve atrapalhar aí a busca do Flamengo pelo título do campeonato, cara. Exatamente. E na live de amanhã a gente comenta mais sobre o assunto do Cruzeiro aí, o Dudu, que agora não é mais jogador do Cruzeiro, rescindiu o contrato aí após 5 meses, né? Aí a gente na live lá a gente cita com maior informação, né? É isso aí. Aí amanhã, só pra gente encerrar então, né? Os dois jogos de amanhã, teremos Bragantino e Mirassol, é isso, né, cara? Isso, Bragantino e Bragantino e Mirassol em Mirassol, Bragança. sim, e Juventude e Atlético Mineiro lá em Caxias do Sul, No Alfredo Jaconi. É isso aí. Alfredo Jaconi. Vamos passar a tabela do Brasileirão então pra gente ir embora? Vamos lá. Segue na liderança. Segue não. Volta à liderança a minha equipe. O Palmeiras volta à liderança com a vitória, 16 pontos. Em segundo colocado temos o Flamengo com 14. O Bragantino, que pode passar o Flamengo nessa próxima rodada, com 13 pontos. O Cruzeiro em quarto com 13 pontos também. O Fluminense em quinto com 13 pontos. Em sexto, o Bahia com 12. Em sétimo, o Ceará com 11. Em oitavo, o Corinthians com 10. Em nono, o Internacional com 9 pontos. Em décimo, o São Paulo, ainda invicto no campeonato, com 9 pontos. O único invicto, né? O São Paulo. Em décimo primeiro, o Botafogo com 8 pontos. Em décimo segundo, o Grêmio com 8 pontos. Com 7 pontos temos Vasco em décimo terceiro, Juventude em décimo quarto, Mirassol em décimo quinto e Fortaleza em décimo sexto. Em décimo sétimo, na zona de rebaixamento, temos o Galo com 6 pontos. Em 18º, o Vitória com 6 pontos. Em 19º, o Santos com 4. E em 20º, na última colocação, o Sport com apenas 2 pontinhos, LF. É isso aí, Calil. O seu destaque da rodada? A vitória do Cruzeiro, né? Acredito que
poucas equipes, poucas derrotas vai ter o Flamengo durante o campeonato e a excelente vitória do Cruzeiro aí para cima do Mengão. É isso aí. Só para não ficar concordando com você, eu vou ir na vitória do Corinthians, vamos dizer assim, de virada em casa, né? Porque sai na frente, mas toma virada e depois retoma o placar. Então vou destacar essa vitória do Corinthians aí, um confronto, vamos dizer, direto, né? Porque duas equipes que vão brigar ali Sim, pelo G4, então vou destacar essa vitória do Timão. E é o meu destaque negativo da rodada é o Sport, que ainda não conseguiu vencer. Qual que é o seu negativo? Santos, né? Acho que o Santos tem que abrir o olho aí, que o Santos não vem bem nesse campeonato, perde mais uma partida. É isso aí, Calil. Vamos passar rapidinho aqui na Série B, aquela passada de praxe, né? Aqui na Série B, que teve agora nessa partida aí a sua quinta rodada, é isso? Não, sexta rodada, perdão. Sexta Então, rodada. rapidinho, a Ferroviária ganhou do Curitiba em casa por 2-1. O Remo ganhou do Amazonas em casa também por 1-0. O Volta Redonda conquistou a sua primeira vitória na Série B e ganhou em casa do glorioso Paysandu. O Atlético Goianiense também venceu por 1-0 o Novo Horizontino. A Chape ganhou em casa de 2-1 do Criciúma. E o resultado acachapante da rodada, viu? O Atlético Paranaense perdeu de 4-1 jogando em casa, viu? 4 para o Botafogo, 1 para o Atlético Paranaense no Paraná. O Operário venceu o América Mineiro em casa por 1-0. Goiás e Avaí, CRB e Cuiabá, Atlético e Vila Nova jogarão amanhã e na terça-feira, respectivamente, Calil. E aí a rodada ainda não está encerrada, mas a classificação ficou da seguinte forma, ó. O Remo é o líder com 12 pontos, Avaí em segundo com 11, Cuiabá em terceiro também com 11, fecha o G4 Vila Nova com 10, em quarto lugar. Aí vem o Goiás em quinto com 10, o Curitiba está em sexto com 10, o CRB em sétimo também com 10, do 8 para baixo até o 12º, CRB, Chapecoense, Atlético Paranaense, América Mineiro e Ferroviária, todos com 9 pontos. Aí vem embaixo o Atlético Goianiense também com 9, desculpa. Aí vem Novo Horizontino também com 9. E aí vem do 14º para baixo, Operário com 7, Criciúma 15º com 5, 16º Botafogo é o porteiro da zona com 5 pontos. E aí vem Volta Redonda, Atlético, Paysandu e Amazonas no G4 Z4, aliás, da degola, né, Calil? Destaque negativo aí para essa derrota do Atlético Paranaense misteriosa, porque o Botafogo não tinha vencido ainda na competição e a primeira vitória foi fora de casa por 4-1 contra o Atlético Paranaense. Lembrando aí que o Operário também é de Ponta Grossa, né? Sim, você gosta do Operário? Nossa, como é que é? Um Não, abraço pro só pra... Bruno do Doideira Esportivo, que foi quem mandou essa linda piada para nós. Exatamente. Vamos finalizar? Vamos, só lembrando pra galera então que hoje foi uma live bem enxuta, bem rapidinho, aliás, um depois do apito, mas amanhã às 8 horas nós vamos estar ao vivo nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, para trazer informações mais detalhadas e é onde vocês ouvirão as minhas opiniões e as opiniões sensacionais do Kaká. É isso aí. Lembrar para se inscrever no canal, curtir esse vídeo, deixar os seus comentários aí. E até a live de amanhã. É isso aí. Não esqueça também de ir lá no Instagram, em todas as redes sociais, todas elas Arena Local. Visitam a gente, curtam e compartilham. E lembre-se sempre, aqui na Arena Local. A resenha é sempre o melhor lance, LF. Valeu, galera. Aquele abraço. E ó, quem não se inscrever no canal, no ano que vem o seu time vai fazer a mesma campanha que o Sport está fazendo esse ano. Então corre e se inscreva para não ter esse tipo de problema, hein? Valeu! Tchau, tchau.